Boa tarde, terceiro ano. Hoje aqui, estamos sentadinhos na mesa para trabalharmos um pouco história, tá certo? Eu quero que vocês abram aí o livro de vocês na página 24 para trabalharmos natureza como patrimônio. A gente sabe que os saberes e as festas, não só isso faz parte do patrimônio, mas também a parte natural, a natureza, também faz ser considerado um patrimônio cultural ou natural. Preste atenção, um patrimônio cultural ele é composto por monumentos, construções, sítios arqueológicos. Já o patrimônio natural é formado pelos bens naturais de uma região, tá certo? Então preste atenção, quando esse reconhecimento acontece, é preciso planejar ações para preservar as águas, a vegetação, os animais, as comunidades que vivem no entorno da paisagem. Aí nós temos os sítios arqueológicos. Professor, e o que são sítios arqueológicos? São locais de pesquisa que os arqueólogos exploram para encontrar vestígios do passado. Então, os sítios arqueológicos, eles incluem o quê? Parques, cachoeiras, reservas naturais. São exemplos desse tipo de patrimônio natural, certo? Conheça alguns dos patrimônios naturais brasileiros. Então eu tenho aí o Parque Nacional da Serra da Capivara, que fica no Piauí. Ele é um sítio arqueológico. Neles estão os vestígios mais antigos, grupos humanos da América do Sul. Seus visitantes podem encontrar pinturas rupestres, que são representações artísticas produzidas no teto e em paredes de cavernas ou em pedras há milhares de anos, tá certo? Então nós temos aí e temos outros registros de milhares de anos e entender um pouco sobre como viver as sociedades de épocas bem antigas. Então preste atenção, mais embaixo nós temos o trecho de Mata Atlântica entre os estados de São Luís e Paraná. É considerado um patrimônio natural, tá certo? Como eu havia dito a vocês, o patrimônio natural é formado pelos bens naturais de uma região. Já os patrimônios culturais, ele é formado por monumentos, construções, sítios arqueológicos, tá certo, pessoal? Então, na página 25, você vai observar essa imagem de patrimônios culturais e naturais da humanidade, situado no Brasil. Na linha inferior da página, você vai recortar as imagens correspondentes a patrimônio cultural e patrimônio natural e colar. Lembrando que patrimônio natural é formado pelos bens naturais de uma região. Já o patrimônio cultural, ele é composto por monumentos, construções, sítios arqueológicos, tá certo? Aí você vai recortar aí e colocar esse tipo pinguinho, não é? Só que aí está representando o patrimônio cultural e o patrimônio natural, tá certo? De um determinado local. Então, virou a página aí, você percebeu, eu faço parte da história. Acompanhe a leitura. Você percebeu que o Brasil tem muitos bens de valor histórico, artístico, arquitetônico, cultural e natural, que são considerados patrimônios. Então, pesquise algum bem considerado um patrimônio histórico, artístico, arquitetônico, cultural ou natural em seu bairro ou em sua cidade. Desenhe esse patrimônio no espaço a seguir. Aí você vai pesquisar e vai desenhar aqui, não precisa recortar e colar não, tá certo? Agora eu quero falar para você sobre a importância de preservarmos esse patrimônio. Os patrimônios de um local podem ser reconhecidos oficialmente pelas autoridades, mas importante é a população e todos nós entendermos que esse patrimônio deve ser conservado e também ajudarmos a preservar desses bens no local onde vivemos. Então esse patrimônio ele conta a história da cidade, então por isso que nós devemos preservar sim, porque um patrimônio desse sendo danificado, ele custa caríssimo às autoridades, tá certo? Então
Preservar os patrimônios significa cuidar, não destruir, não deixar que eles sejam danificados. Assim, outros indivíduos também poderão reconhecer a história, as tradições do local onde vivem. Então, quando as pessoas conhecem a história que faz parte da vida e da origem dela, importam-se muito mais em respeitá-las e preservá-las. Então, nós temos aqui embaixo, leia estas fotos de uma estátua em homenagem ao poeta brasileiro Carlos Drummond de Andrade. Então, eu quero falar para vocês, Carlos Drummond de Andrade, ele foi um poeta, contista e cronista brasileiro. Por muitos e muitos anos ele foi considerado, e ele ainda é considerado, influente poeta brasileiro no século XX. Tá certo? Então, após ler essa imagem, converse com o professor e os colegas sobre essa questão. O que ocorreu com a estátua na imagem 1? Olha na imagem 1. O que será que ocorreu com ele? Roubaram os óculos do poeta. Tá certo? Você concorda com o que está escrito no cartaz 2? Por quê? Tem aí, não roubem meus óculos, leiam meus livros. Então, a gente tem que preservar, sim, certo? Esse monumento, porque isso aqui está contando a história da cidade, do país, tá certo? Então, na cidade onde você mora, há monumentos ou construções que foram alvo de vandalismo. Eu quero falar para vocês aqui. Nós temos ali no Açude Velho os pioneiros da Borborema, certo? E um dos braços das estátuas foi quebrada. Mas ela foi restaurada, só que ela custou um valor alto, porque não é fácil restaurar um monumento desse, não. Então, ali são 3 figuras. Uma que representa o índio, que é o início de tudo. Depois nós temos a catadora de algodão, que era a era do ouro no tempo aqui. E nós temos o tropeiro, que presta homenagem à vocação do comércio da cidade. Certo? Então, um desses monumentos que sofreu, sim, por parte do vandalismo, foram os tropeiros de Borborema. Só que você também pode pesquisar outros, tá certo? Então, a nossa atividade de hoje será só até a página 27, pessoal. Então, fiquem com Deus e até amanhã com aula de geografia, tá certo?